Turma, então mais uma aula, módulo 6, MDC e MMC, tá? Objetos do conhecimento é o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Então vamos começar. Máximo divisor comum ou MDC. O maior máximo divisor comum de dois ou mais números naturais é o maior divisor que é comum aos números em questão. Vamos analisar 3 processos para o cálculo do MDC. Primeiro processo, listagem dos divisores. Exemplo, vamos calcular o máximo divisor comum de 50 e 60. Então, primeiro os divisores de 50. 1, 2, 5, 10, 25 e 50. E agora os divisores de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. O que eles têm em comum? E que seja maior entre os outros em comum é o 10. Vocês podem ver que aqui tem 10 e aqui tem 10. É o maior que eles têm em comum. Processo 2. Decomposição em fatores primos. Exemplo. Agora vamos decompor os números 24, 36, 48 e 12 em fatores primos e observar o resultado obtidos. Então 12 deu 2 ao quadrado vezes 3. 24 deu 2 à terceira vezes 3. 36 deu 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 48, 2 à quarta vezes 3. Ao comparar as potências das fatorações de 24, 36 e 48, conclui que os fatores 2 e 3 são comuns para todos eles. Entre os valores 2 à terceira, 2 ao quadrado e 2 à quarta, a potência com menor expoente é 2 ao quadrado. Entre os valores 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado, a potência com menor expoente é 3 elevado a 1. Então, ao multiplicar as potências com menor expoente, obtemos 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, que é igual a 12, que é exatamente o MDC de 12, 24, 36 e 48. Processo 3. Decomposição simultânea. Vamos decompor 180 e 24 em fatores primos simultaneamente e identificar os fatores que dividem ambos os números em cada etapa. Então está aqui. 180 e 24 é divisível por 2. Deu 90 e 12. Que também é divisível os 2 por 2. Deu 45 e 6. No caso, só o 6 é divisível por 2. Então eu repito o 45. E desce 3. 45 e 3 é divisível por 3, dá 15 e 1. Que é divisível por 3, dá 5. 5 por 5 dá 1. Quando não é possível dividir o número 1 dos números pelo fator primo, apenas copiamos. Foi o que aconteceu aqui com 45. Nós repetimos. E aconteceu aqui com 1. Teve várias repetições. Sendo assim, o MDC de 180 e 24 só podemos pegar os números que dividiu os dois ao mesmo tempo, como esse, né, o primeiro, o segundo e o quarto. Então ficou 2 vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, e o resultado do MDC é 12. MDC
de números primos entre si. Então a gente já viu na aula passada que números primos entre si é quando eu tenho o número 1 como primo entre eles, né? Quando o único divisor comum entre dois ou mais números é igual a 1. Denominamos esse número como número primo entre si. Exemplo: vamos decompor simultaneamente os divisores 10, os divisores de 10 e de 21. Então tá aqui, 10 e 21. Deu 2. Depois deu 5 e 21. Só deu para dividir o 21, porque o 5 teve que repetir. Deu 7. Dividir por 5. Depois o 7. E aí, como não temos nenhum fator comum nas etapas de fatoração, concluímos que o MDC de 10 e 21 é 1. Por quê? Porque o 2 aqui só dividiu 10. O 3 só dividiu o 21. O 5 dividiu o 5. O 7 dividiu o 7. Não teve outro número sequer que tenha dividido os dois ao mesmo tempo. Então, por isso, só 1 é como resposta. Então, mínimo múltiplo comum ou MMC. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais é o menor múltiplo não nulo, quer dizer, não inclui o zero, que é comum aos números em questão. Então vamos analisar 3 processos para o cálculo do MMC. Primeiro processo, listagem dos múltiplos, quer dizer, listagem, nós vamos fazer no caso aí, é a tabuada. Quando fala em múltiplo, falamos de tabuada de multiplicação. Exemplo: vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 5 e 6. Então fazer o que? A tabuada de 5, que é 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e é infinito. Ela não para. E agora de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e também ela é infinita. Para achar o mínimo múltiplo comum, eu tenho que ver dos dois aí o que eles têm em comum. Qual é o número que aparece nos dois? No caso aí é o 30. Segundo processo, decomposição em fatores primos. Exemplo: agora vamos decompor os números 24, 36, 48 e 12 em fatores primos e observar os resultados obtidos. Então 12 é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. 24, 2 a terceira vezes 3 elevado a 1. 36, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. E 48, 2 à quarta vezes 3 elevado a 1. Ao comparar as potências das fatorações dos números 12, 24, 36 e 48, concluímos que os fatores 2 e 3 são comuns a todos eles. Entre os valores 2 à terceira, 2 ao quarto e 2 ao quadrado, a potência com maior expoente é a 2 à quarta. Quer dizer, é o contrário do MDC. No MDC a gente pega o menor expoente. Já no MMC a gente pega com o maior expoente. Entre os valores 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado, a potência com o maior expoente é o 3 ao quadrado. Ao multiplicarmos as potências com o maior expoente, obtemos 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, que é igual a 144, que é exatamente o MMC de 12, 24, 36 e 48. Terceiro processo, decomposição simultânea. Agora a gente vai fazer fatoração com todos eles juntos. Vamos decompor 180 e 24 em fatores primos simultaneamente e identificar os fatores que dividem ambos os números em cada etapa. Então está ali a fatoração que eu já fiz. 80 e 24 é por 2,
que dá 90, e 12, que também é por 2, que deu 45 e 6. Só o 6 é por 2, você repete 42. Aí ficou 45 e 3, que é por 3 os dois, vai dar 15 e 1. Só o 15, que é dividido por 3, vai dar 5 e 1. Divide por 5, ficou 1 e 1. No caso do MMC, devemos multiplicar todos os números. Então, 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 3, vezes 5. E aí o MMC de 180 e 24 deu 360. Os exercícios estão na plataforma e tem data de entrega. São as páginas 438 e 439 do livro PH. Faça os exercícios no livro ou no caderno e coloque as respostas na plataforma. Um abraço.